Boa noite, irmãos. Deus assim abençoa cada um. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos reunidos mais uma vez para adorar o Eterno, aquele que é digno de toda adoração, de todo louvor. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando através da internet. Deus abençoe os irmãos em toda parte, né? Estão nos acompanhando pelo Facebook e pelo YouTube. Está conosco a minha sobrinha, Michele, filha da Marina, minha irmã. Já fazia alguns anos que eu não via ela, via quando ela era uma adolescente. E ela está morando em São Leopoldo, né? Chegou esses dias e ela disse que vinha no culto hoje, se fosse possível. Ela é muito boa para achar o endereço, né? Ela chegou aí, que Deus abençoe a Michele. Deus te abençoe, Michele. Tá? Bem-vindo aqui no nosso meio, aqui, pequeno grupinho de irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias para São Mateus capítulo 13. Nós temos o zinário, né? Aí, os irmãos estão escutando pela internet, esse zinário aqui é para a igreja, né? Agora, os irmãos que querem o inário, a entrega por irmão Márcio R$20, que foi o que eu paguei lá em Chapecó, né? O irmão Hércules trouxe para mim, né? Que Deus abençoe o irmão Hércules, ali de Porto Alegre. E ele trouxe. Então, vai ficar melhor para os irmãos acompanharem, né? Vamos ler as Escrituras? São Mateus 13, verso 52. E ele disse-lhes: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Pai bondoso, abençoa em nossos corações essa leitura da Tua palavra e fala conosco, Pai, dentro daquilo que nós temos lido. O Senhor conhece a necessidade de cada um dos Teus filhos e dê a bênção para cada um no nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Falar um pouco sobre a fé pervertida, né? Eu estava lendo, né, que o que diz São Paulo, a segunda carta de Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Veja que São Paulo dá até o nome dos bois, né? Entre os quais, né, são Himeneu e Filetos, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita. Agora vemos que esses espíritos, eles migraram através das eras. Estava na primeira era da igreja. O irmão Brana diz que Deus leva o homem, né? Mas não o espírito. O espírito, aquela natureza, né? Aquela natureza, ela fica aí.
ele dá o nome deles. Agora, veja o que eles estavam pregando. Eles desviaram da verdade. Então, eles estavam dizendo que a ressurreição já era feita. Eles estavam pegando a ressurreição dos santos do Antigo Testamento para mostrar que a ressurreição já tinha acontecido. Como muitos hoje estão trazendo o milênio hoje, estão pervertendo a fé de alguns. Porque São Paulo diz que eles perverteram a fé de alguns, dizendo que a ressurreição já tinha sido feita. Na verdade, houve uma ressurreição dos santos do Antigo Testamento. Aquilo não era mentira, só que aquilo ali era coisa velha. Porque o escriba versado no reino dos céus é como um pai de família que tira coisas novas e velhas dos seus tesouros. Aquilo ali já era coisa velha. Aquilo ali já era uma nota vencida, uma cédula vencida. Já era uma mensagem do passado. Agora, eles pegaram aquilo. Como muitos hoje pegam algo da mensagem e saem pervertendo a fé de muitos. E São Paulo, falando de Emineu e Fileto, de repente eles eram pregadores, pastores, e também foram batizados com determinado espírito, tentaram provar para a igreja. Agora, veja só, confrontar o apóstolo São Paulo, enfrentar o apóstolo São Paulo, com aquele argumento, com aquela mensagem, que um dia era maná, nos dias de Pedro era o maná, nos dias da mensagem de São Pedro era o maná da hora, mas agora a mensagem estava com Paulo. A espada não estava mais com Pedro. Pedro não tinha mais a espada passou para São Paulo. E São Paulo disse: os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita. Se desviaram da verdade. Veja, os que desviaram do novo nome, dos 7 trovões, da mensagem de uma só pessoa, se desviaram da verdade. Então, o que eles estão trazendo? Eles estão trazendo uma coisa velha, que foi tirada do tesouro. Você sabe que Jesus está contando ali as parábolas, né? Você sabe que as parábolas é comparada com as 7 eras da igreja. Dizendo que a ressurreição era já feita e perverter a fé de alguns. Como diz São Pedro, né? Os incautos, né? Os ignorantes, por causa de alguns pontos que eles não entendem. São Pedro disse, como nos falou o nosso amado irmão Paulo, que há pontos difíceis de entender. Porque São Paulo era o profeta da hora, havia pontos difíceis. Agora, é importante quando você reconhece o homem que Deus está usando no dia. Você não vai discutir com o homem que Deus está usando no dia. Você vai crer na mensagem do profeta trazida através daquele homem. Você não vai inventar aí uma doutrina, né? Isso aí vai se tornar um ismo. A semente da discrepância. O que é discrepância? Né? Contrário daquilo que foi estabelecido, daquilo que foi pregado. Né? Isso é a discrepância. Quem é que traz a discrepância? O inimigo. A parábola do joio e do trigo diz: o inimigo fez isto, né? A discrepância. O joio até parece com trigo, mas ele não é trigo. É um tipo de Mateus 24 e 24, os 2 espíritos seriam tão parecidos nos últimos dias. Seria tão parecido. E São Paulo, falando desses 2 moços aqui, Emineu e Fileto,
Também tem Alexandre, o latueiro. Ele disse, ele nos causou muitos males, né? Porque eles não medem as palavras para falar. E Alexandre, o latueiro, e Mineu, Fileto, eles também não mediam as palavras. Agora, você imagina bem, hoje, o irmão Brana, eles também não medem as palavras para dizer. E se você vai na internet, você vai ver as pessoas falando mal. Nos dias do irmão Brana, já falavam mal do irmão Brana, da sua família. Agora, você já pensou Paulo que não era casado? O que é que Paulo ouviu? Quanta calúnia, tanta coisa. O que chamaram ele por não ser um homem casado? E era o mensageiro do dia, ordenava ministros e tudo, sendo que os sacerdotes eram casados. E a oposição era muito grande. O que São Paulo enfrentou no seu dia. O que nós enfrentamos em nosso dia, o que Pedro enfrentou no seu dia, né? O que os mensageiros enfrentaram no seu dia, o que Brana enfrentou, o que Lutero enfrentou. Imagina, um católico, depois ele se casa, tem filho, e ele tinha uma mensagem. Claro, depois vem John Wesley. Quando John Wesley vem, a mensagem de Lutero já é coisas velhas do tesouro. Não? A mensagem de Lutero já é exaltada. Hoje eu estive na Sociedade Bíblica, eu estava olhando os livros ali, Bíblias, aí eu vi livros, né, de pregações, meditações, Billy Graham, Spurgeon, Jonathan, o Calvino, John Wesley, Lutero. Só que aquelas mensagens, veja só, que eles pegam aqueles livros, aquelas mensagens, para poder ensinar o povo. Todo esse povo denominacional, todo esse povo, as virgens nécia, eles estão alimentando de um alimento do passado. Foram grandes mensagens, só que elas não servem para hoje. O irmão Brana nos traz a revelação dos 7 selos, só que a mensagem da primeira e segunda etapa também não nos prepara. Imagina só as mensagens de Wesley. A mensagem de Wesley servia para o seu dia. Servia para o seu dia. Quando o irmão Brana disse que os metodistas, a condição que se encontra os metodistas pervertidos. Hoje, a condição dos pentecostais. Olha a condição do povo que segue a mensagem do profeta. Eles se tornaram laodiceanos. Porque essa mensagem, essa voz, hoje, sai dela, povo meu, é a voz que está na esposa, é a voz que está em Apocalipse 10, 8 a 11, chamando para sair. Nós estávamos em Laodiceia, dizendo que tínhamos saído de Laodiceia, mas nós continuávamos em Laodiceia, porque nós estávamos cegos com a doutrina da ressurreição isolada do irmão Brana para pregar o que já tinha sido pregado, revelar o que já tinha sido revelado. Então nós ouvimos essa voz hoje, nos chamando para sair do sistema, porque veja só, se tornou um sistema laodiceano, um sistema. E São Paulo disse que eles tinham se desviado da verdade. Agora, eram homens que tinham aparência de piedade, disse São Paulo. Eles tinham aparência de piedade, eles traziam uma mensagem que perverteram a fé de alguns. Convenceu muita gente. Como as pessoas hoje, eles escutam o Emineu e o Alexandre, o Fileto de hoje, como aquilo que o irmão Brana fala do astrágalo, aquela erva brava que tem no deserto, que o cavalo come e fica louco. Nunca mais volta à sua mente normal. Ele se vai deserto afora até morrer.
Então essas pessoas têm comido essa erva braba, dessa mensagem de ontem, desses pervertedores da fé, e eles têm se tornado loucos, muda. Você olha, mas fulano, eu estou achando ele estranho. Eu estava ouvindo alguém dizendo, olha, o irmão Brana teve a visão dos 7 montes do púlpito. O irmão Brana estava dirigindo, vindo do Canadá para os Estados Unidos, quando Deus estava falando para ele, perguntando quantas letras tinham o seu nome. Olha como estão pervertendo. Ele disse 7. Aí eles dizem 7 é perfeição. É a perfeição da mensagem. A mensagem já é perfeita. O nome, eu te darei um sinal eterno. Quantas letras tem o teu nome? BRANHM, perfeito, perfeição. Agora você não vê como é que eles estão pervertendo? Dizendo que foi uma visão do púlpito. Dizendo isto, aquilo e aquilo outro. Agora, o problema é que eles não ouvem uma só pessoa, uma voz. Porque a voz diz, sai dela, povo meu. Você tem que sair desse enredo, desse sistema. Nos dias de Pedro era aquela voz. Quando Pedro falou, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, ele era aquela voz daquele dia. Aí quando apareceu Paulo era aquela voz daquele dia. Quando apareceu Brana era aquela voz daquele dia. Quando aparece João é a voz daquele dia. Está faltando os pregadores, hoje é coragem, os púlpitos se enfraqueceram. Como o irmão Brana fala que nos seus dias os púlpitos tinham enfraquecido, hoje também tem enfraquecido os púlpitos. Não é trazido mais os selos, os trovões, o novo nome, a mensagem, a revelação. O que são os trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Então, o pregador tem que trazer as revelações contidas nos 7 selos. É isso que ele tem que trazer. Por isso, São Paulo diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que maneja bem a palavra da verdade, aquele obreiro que não tem de que se envergonhar. Olhe só, os quais se desviaram da verdade. Então, esses que andam de casa em casa, tentando perverter a fé dos irmãos, aí no Pará, em São Paulo, na África, eles desviaram da verdade. Porque só João trouxe a verdade para nós, que o Cordeiro tinha saído do trono, que a era tinha terminado, as obras do Nicolaíta, que ele subiu com o novo nome, desceu com o novo nome, que os 7 mensageiros das 7 eras da igreja, cada mensageiro foi um selo. E perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. O que é a iniquidade? Iniquidade é aquele pecado que você sabe que é errado, você faz. Proselitismo. É errado. Faz São Mateus 23, verso 15, faz a pessoa filho do inferno 2 vezes mais do que ele. Sair para fazer proselitismo, arrastar o povo para vir para o seu grupo, para vir para a sua igreja. Isso é um pecado de iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Vasos para desonra. É quando ele fala que ele levantou Faraó com propósito. Né? Você fala, eu conheço a mensagem do profeta, né? E eu sou crente. Crente, Satanás também é. Esaú era filho de Isaque, como Jacó também era. Ismael nasceu primeiro do que Isaque. Era filho de Abraão. E era irmão de Isaque. E Esaú era irmão de Jacó e era filho de Isaque. A mensagem de Brana tem gerado muitos filhos.
filhos para honra e filhos para desonra. Ela tem gerado. Veja, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Rejeita essas questões. Não discuta. Não tente provar. A fé não se prova. A fé é provada. Você não vai provar que você crê. Você já creu. Rejeita as questões loucas. São questões loucas hoje. As pessoas tentando provar que o novo nome não é Brana. As pessoas tentam provar que a Bíblia não é correta. Essas são questões loucas. Você não deve se envolver com isso. E sem instrução, sabendo que produz contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem. A ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade. Tem aqueles que resistem, mas o servo do Senhor instrui com mansidão, para ver se Deus lhe dá arrependimento para eles conhecerem a verdade. Porque a verdade é a única chave que te liberta. Você está preso em credo, dogma, denominação, você ouviu alguma voz estranha, você pensou que era verdade, e você já se enredou com essas coisas. E tornar a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Na mensagem A Semente da Serpente, 69, o profeta diz: não é de se admirar que Paulo dissesse em Romanos 8, o homem nécio que diz ao oleiro o que fazer com aquilo, quando o barro levantar e disser, por que me fizeste assim? Não levantou ele Faraó para o mesmo propósito, para que ele pudesse mostrar sua glória lá no Egito? Ele fortalece quem ele quer. Ele justifica quem ele deseja. Não é para quem quer ou para quem corre, mas para quem Deus tem mostrado misericórdia. Então você não tem nada a ver com isso. Você não tem nenhuma coisa a ver. Se é a graça, se é um dom de graça, não há nada que você poderá fazer a respeito disto. Deus tem te dado isto. Essa é a vontade de Deus. Essa é a coisa que Deus tem predestinado para você. Não é do que corre, não é do que quer, é daquele que Deus tem chamado. Porque às vezes nós ficamos julgando, né? Deus está trabalhando, meu pai trabalha até agora e eu também. Deus trabalhando e nós julgando. Nós do lado de fora não fazendo nada, de braços cruzados, e Deus trabalhando, porque Deus trabalha no coração. Deus trabalha dentro da pessoa, Ele colocou essa alma dentro de você. Você não pararia para ouvir essa mensagem se não houvesse essa alma dentro de você. Agora, se não tem essa alma, você vai questionar, você vai contender. Semente de discrepância, 29, o profeta disse, agora nesse tempo de seara, veja que ele prega a semente da serpente, e depois dos selos ele prega a semente da discrepância. Depois do selo. Olha, agora nesse tempo de seara, no princípio, quando Deus semeou a sua semente sobre a terra, e a Deus deu no coração dos seus filhos, sua família, para guardar essa palavra, aquilo era a única defesa deles, guardar essa palavra. Olha o que Deus nos deu, nós temos que guardar. Apocalipse 10, você tem que guardar, 8 a 11, João repetindo, nós comendo o livrinho, temos que guardar. É o que Deus deu, é o que Adão e Eva não guardaram. Deus disse, não,
A serpente disse sim. Então eles ouviram a serpente, em vez de ouvir a Deus. Olha só. Aqui veio o inimigo e quebrou essa barreira ao semear a semente de discrepância contrária à palavra de Deus. Se isso era discrepância no princípio, isso ainda é. Qualquer coisa que adicionar, qualquer coisa à palavra de Deus, é ainda semente de discrepância. Eu não me importo de onde isto venha. Se isto é de organização, se isso é de fonte militar, se isso é de poderes políticos, qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus é a semente da discrepância. Quando você vê irmãos aí discutindo sobre política, né, tentando botar a política dentro da mensagem, tentando colocar a política dentro da igreja, isso é a semente da discrepância. Quando você vê alguém tentando dizer que o novo nome não é Brana, sobre a mensagem de João, Apocalipse 10, 8 a 11, é semente de discrepância. Veja, se alguém chegar e pregar para você que pode dar ceia com suco de uva, e você diz, não, é com vinho, você vai dizer você vai ver que aquilo é uma semente da discrepância. É com vinho. Agora, você note bem que tinha que ter um profeta. Tinha que ter um profeta para poder nos mostrar que era vinho. São Paulo disse que eles se embriagavam. Se alguém disser que não se deve fazer o lava-pés, aquilo é só um ato de humildade, é a semente de discrepância. Porque Jesus mandou fazer. Isso são coisas mínimas. Esses são os rudimentos. As coisas que ele veio para restaurar. Batismo, Santa Ceia e lava-pés. Agora, quando nós chegamos aqui nos selos, que interessa para a noiva é o selo. O açaí não é o caroço, é a casca. Você sabia? O coco não é a casca, é a polpa. O que te interessa no coco é a polpa, não é a capa. A casca de fora. Não, você não come aquilo. Você toma água, mas você se interessa. Porque o óleo sai da polpa, sai da massa. O que interessa para o cristão dessa mensagem é a revelação. Não é a história da mensagem. Contamos história para chamar a atenção das pessoas. Mas é a revelação. Isso que tem que te chamar a atenção. Quando o homem se levanta e diz que ele é um pregador do Evangelho e diz que os dias dos milagres são passados, isso é a semente da discrepância. Isso aconteceu nos dias do irmão Brana. Os pregadores, aquele da Igreja de Cristo, né, que foi atacado com câncer e tumores, e morreu com aquela doença, porque ele não cria em milagres. Agora, se a pessoa hoje vem dizer que o novo nome não é Brana, é semente de discrepância. É porque se ataca o homem que está pregando Apocalipse 10, 8 a 11. Porque é o homem que Deus está usando. O irmão Brana disse que não se joga pedra em árvore que não tem fruto. Não se joga pedra. As crianças jogam pedra em laranjeira com fruta, em mangueira com fruta, para derrubar a manga. Não é aquela que tem só folha, companheirismo. Ninguém joga pedra. Onde tem folha, companheirismo. Mas onde tem fruto, os pássaros não ficam toda a vida debaixo da folha. Eles vão procurar árvore que tem fruta. Eles precisam se alimentar. E os cristãos hoje só querem ficar toda a vida debaixo da sombra.
do encontro dos jovens, do encontro isto e aquilo outro. Tem que ter a árvore que tem fruta. A árvore da vida hoje não é proibido você comer. Você tem que comer da árvore da vida. Apocalipse 10, 8 a 11. As revelações contidas no 7 selos, esse livrinho. Quando um homem se levanta e diz que ele é um ministro, um pastor de uma igreja de algum lugar, e ele não crê que Jesus Cristo é o mesmo em cada detalhe, exceto no corpo físico, o mesmo ontem, hoje e para sempre, isto é a semente de discrepância. Quando ele diz que milagre e a era apostólica passaram, isto é semente de discrepância. Coloca isso no nosso dia. Veja, Lutero só tinha uma mensagem, justificação pela fé. Ele viveu com aquela mensagem. Ele morreu com aquela mensagem. Wesley, santificação pela fé, viveu com aquela mensagem, morreu com aquela mensagem. Hoje, trovões revelados. Nós temos que viver com esta mensagem. Esse livrinho é a nossa vida. O que nós necessitamos para rápido está nesses trovões. Os trovões é que nos reúnem. Quando eles dizem não há tal coisa como cura divina, isso é semente da discrepância. E o mundo está cheio disto, isso comprime, sufoca o trigo. Veja, é aquilo que comprime, aquilo que sufoca o trigo, a palavra do dia, da hora. 38 da semente da discrepância. Se Judas era a semente do inimigo e da discrepância, ela também se tornou carne e habitou entre nós na pessoa de Judas Iscariotes. Judas Iscariote era a semente da discrepância e aquela semente se tornou carne em Judas. Aquela semente de discrepância se tornou carne em Himeneu e Fileto. Aquela semente de discrepância tem se tornado carne hoje nessas pessoas que têm se levantado contra a mensagem da hora. Eles são a semente da discrepância. É o mesmo espírito de Judas Iscariotes, porque estão traindo. Judas foi por 30 peças de prata, esses hoje é por credo, por dogma, por uma nova luz. Eles querem trazer algo diferente. Deus não os chamou para trazer. Deus chamou um homem. E que esse homem está trazendo foi aquilo que Brana profetizou. Ele está profetizando de novo. E nós também estamos profetizando com ele novamente. Agora, nisto, o Espírito Santo encarna. O Espírito Santo é o Espírito desses trovões. Ele encarna nesse corpo, esposa da palavra. Encarna em você. Porque se ele não encarnar, o espírito de discrepância que habitou, encarnou em Judas, como diz o profeta, vai encarnar em você. E o final de Judas foi se enforcar. Você pode ver que essas pessoas já se enforcaram. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Josué não morreu. Caleb também não morreu. Os meninos que nasceram no deserto comeram maná no café da manhã, meio-dia, no jantar e não morreram. Agora você comeu maná, como os pais lá no deserto. Você comeu o cordeiro saiu do trono. Você comeu, a era terminou, obra dos Nicolaítas, novo nome, antes do rapto. Você comeu e morreu. Ficou no deserto. Ou entrou como Acã. O espírito de Acã encarnado em você, entrou no batismo do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo
O irmão Branda disse, você pode ser batizado com o Espírito Santo e ainda ir para o inferno. Porque o Espírito Santo vem para te ungir, unge o Espírito, unge as suas ideias, unge a sua razão, unge a sua memória, mas não encontra nada na sua alma para agarrar Ele, para casar com Ele. Aí você morre. Você é como aquele gens que não fecundou. Corre, cansa e morre. Aí você morre num credo. Aí você morre batendo contra o ministério, contra João, contra o novo nome, contra o Cordeiro, seu do trono. Por quê? Porque o seu espírito foi ungido, a sua razão foi ungida. A sua memória foi ungida, os seus afetos foram ungidos com o Espírito Santo. Ele disse que os dois espíritos seriam parecidos. Eles seriam ungidos com o mesmo espírito, como foi Balaão, como foi Caifás, que até profetizou. E eles até pregam, mas no teu nome expulsamos demônio, fizemos maravilha. Apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Agora você vê que esse espírito é tão forte que perverte a fé. Se você parar para dar ouvido, você terá uma fé pervertida. Depois você não consegue se equilibrar na verdade. Eu admiro aqueles homens que tomam posição ao lado da palavra. Mesmo se a mulher vai para a Assembleia Batista, Testemunho de Jeová, ou primeira e segunda etapa, ou a terceira etapa pirata, eles permanecem firmes. Admiro também aquelas mulheres que permanecem firmes, não importando o caminho que o marido toma. Porque é como diz a Escritura, aquele que não deixar pai, mãe, marido, mulher, por causa de mim e do Evangelho, não é digno de mim. Então, não que você vai deixar seu marido, mas você vai ficar naquilo que você aprendeu. Deus vai te abençoar. Deus vai te dar graça. Deixa que Ele fale. Deixa que Ele siga o caminho dEle. A salvação individual. Se Ele creu para Ele. Se você creu para você. E Ele não pode tirar isso de você. Ele não pode perverter essa fé que está dentro do seu coração. Porque fé é revelação, não pode ser uma revelação pervertida. Agora, se você parar para dar ouvido, você terá uma fé pervertida. Você terá uma revelação pervertida se você parar para dar ouvido a esses maledicêncios. Judas, ele nunca teve fé genuína e verdadeira. Você pode ver que esses hoje também, eles nunca tiveram fé genuína e verdadeira na palavra. Ele tinha o que ele pensava que era uma fé. A tal coisa como ter fé e uma fé fabricada. É aquela fé que ele pensava. Aquela euforia. Que você diz, eu creio na mensagem de João, eu creio nos trovões, eu creio nesse CD. E amanhã já não está crendo, amanhã já está batendo contra, porque você para dar ouvido à serpente, porque é a serpente novamente. E aquela serpente lá no Jardim do Éden, ela era ereta e passou a rastejar. Hoje ela não rasteja mais. Hoje ela tem 2 pés, ela tem cabeça, tem olho, ela fala, né? Ela é pregadora, ela tem braço, sabia? Ela é macho, é fêmea. Aquela lá do Jardim do Éden, aquela perdeu os braços. Mas desse dia, ela recebeu os braços de volta, a boca de volta, os olhos de volta. E ela está falando aí, e ela prega. Ela quer ser pregadora, ela quer ser pastora, ele quer ser missionário. Se é serpente, você está ouvindo uma serpente. Quando você vê ele falando contra aquilo que um dia ele comeu e hoje está vomitando, é a serpente. Você não deve parar para ouvir.
A queda de Eva é que ela parou para ouvir. São Pedro diz: resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Vamos terminando aqui. O cordeiro e a pomba, nosso Pai Celestial. Essa mensagem do cordeiro e a pomba, como o cordeiro, um cordeiro inocente, tem que ser guiado. Ele não tenta usar o seu próprio pensamento. Ele deve ser conduzido. Ele foi feito deste modo para que um pastor pudesse guiá-lo. Ó Deus, tire toda a grandeza de dentro de nós. Tome todos os narizes arrebitados e os sentimentos altivos e o sabe-tudo. Tira hoje de nós, Senhor, todas as dúvidas e discrepâncias que penetraram. Tire-as, Senhor, e deixe a pomba pousar esta noite, entrar em cada coração, para que possamos negar nossos direitos, possamos perder todas as coisas que nós sentimos como cidadãos americanos, brasileiros, africanos, europeus, termos o direito. Vamos abandonar isto, para que a pomba possa nos guiar para a paz, a bondade, a misericórdia e a glória de Deus. A mensagem, a base fundamental para a fé, parágrafo 13. E se Satanás, através de seu poder, pode fazer suas leis trabalharem no homem, quanto mais deveria Deus, com seu poder, fazer suas leis trabalharem no homem. Se Satanás pode fazer suas leis funcionarem, e nós reconhecemos isto, quanto mais deveria Deus fazer suas leis serem reconhecidas entre seu povo com cura divina, revelação, poder, dons, manifestações do Espírito. A lei do pecado e da morte trabalha nas pessoas, mas a lei da liberdade de Cristo tem vindo a nós para nos libertar dessas coisas. Então eu creio nisto com todo o meu coração. Eu creio que nós estamos nos aproximando da era quando as pessoas reconhecerão essas coisas. Que nós temos tido tantas vãs filosofias e assim por diante, ensinando o que não deveria, até que isso tem colocado a mente humana numa revolução de pensamento sobre isto e aquilo, e levando para longe da palavra de Deus. Veja, as pessoas estão se afastando da palavra, indo atrás de filosofias. Eu acho, eu creio, como eu tenho falado, a fé não vem por jejuar, a fé não vem por orar. Oh, eu orei muito, não. A fé não vem por jejum, não vem por oração. A fé não vem por ler um livro. Tudo isso é bom, jejuar, orar, ler um livro, ler as mensagens, é bom. A fé não vem através disso, mas a fé vem por algo que é colocada lá no coração humano. A fé vem pelo ouvir. Mas se aquela alma, aquela eleição não estiver dentro do seu coração, você vai ouvindo, mas você não vai ouvir nada. Que a fé vem pelo ouvir, mas tem que ter alguém lá dentro para ouvir. Aquela alma eterna que Deus colocou, aquela semente predestinada, aquela fé lá dentro, como Jó, quando Satanás foi escorregando, dominou seu corpo, dominou seu espírito, e quando chegou na alma e disse: você ainda mantém sua fé em Deus? Falou através da mulher, fala através da igreja, fala através de gente que se desviaram da verdade. Por que tu não amaldiçoa a Deus e morre? Ele disse: você fala como uma louca. E quando ele foi escorregando no irmão Brana, ele disse: olha, veja, sua mulher já morreu, sua filhinha já está morrendo. E você disse que ele era um Deus bom, um Deus que curava, salvava. E agora, você vai manter sua fé? Ele disse: vai-te, Satanás, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. É que você tem que fazer, dizer: vai-te, Satanás. Se alguém vem ter convosco de São João e não traz essa doutrina, diz: não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Porque aquele que faz isso também tem parte em suas obras más. Isso é segunda João. Isso é a Escritura, isso é a palavra de Deus. Então você sofre, sua família sofre, seus filhos sofrem, seu pastor, como disse o irmão Brana,
o seu pastor está paralítico, né? Porque você parou para escutar um que professava a cura divina, disse que você era uma feiticeira, mas você não tem nada, pode ir. Seu problema é um problema nervoso, mas ele disse, olha, você parou para ouvir aquele pregador que professava a cura divina, seu pastor está paralítico. Às vezes nós não sabemos por que determinadas coisas. É que você para escutar. Você para ouvir todo tipo de baboseira. Quando a palavra diz que nós temos que ouvir uma voz, está recheado nas mensagens do irmão Brana, está recheado de parágrafo, da mensagem de uma só pessoa. Veja só, nos dias de irmão Brana, a mensagem de salvação estava com Brana. Billy Graham não trazia mensagem que enchia, ele trazia mensagem que esvaziava o povo. Ororó trazia a cura divina. Agora, o irmão Brana trazia uma mensagem que fundamentava as pessoas, mesmo a mensagem da primeira e segunda etapa. Não era a mensagem do rapto, mas aqueles que morreram naquela mensagem, eles descansaram. Hoje é a terceira puxada. A terceira puxada, essa é a única que não é destruída. Essa é a única que não se dissolve. Primeira e segunda, sim, mas a terceira não. A terceira é Deus. A terceira é Deus, é fé, é revelação. Aí você sabe quem é Deus, como Ele se manifesta. Ele no nosso meio, Ele falando conosco. Nós tendo o privilégio, em pleno século 21, de ouvir sua voz. Não Ele numa forma física, mas dentro de um corpo físico, falando conosco. Quando alguém diz, você tem que ouvir. Hoje, através do CD, o tempo do CD passou. Ele está em carne, é a voz. A Bíblia encarnou-se em nós, a mensagem se encarnou em nós, encarnou em você. É o Deus Todo-Poderoso desse tempo. Nós vemos as suas maravilhas, os seus sinais. Você não tem visto isso? Você não tem recebido dele? Você não tem feito voto, você não tem falado com Ele, só no seu coração, Senhor, resolve isto para mim, e no outro dia já está resolvido, naquela semana já está resolvido. É o Todo-Poderoso, é o mesmo que criou os céus e a terra. Ele diz, mas a fé vem por algo que é colocado no coração humano, e lhes diz que, tão certo como vieste à igreja nessa noite, você voltará para casa. Você disse à sua esposa que estaria em casa depois que o culto terminasse. Você fez isso inconscientemente. Você não planejou. Você simplesmente sai, entra no carro e vai para casa. Agora, você não poderia fazer isso a menos que pudesse ter fé que faria. Você nunca levantaria do seu assento se você não tivesse fé que poderia levantar. Mas você tem feito isso tanto. E você se acostumou tanto com essas leis, que isso se torna uma coisa natural. Você tem acostumado com as leis de Deus. Você sabe que tem as leis de Satanás, mas tem as leis de Deus. Nós obedecemos as leis de Satanás, é a lei do homem. Está aí fora, você tem que obedecer. Você vai numa empresa, tem leis. Você vai no exército, tem leis, você tem que obedecer. Você vai na rua, tem leis, as leis de trânsito. Mas tem a lei de Deus. Meu jugo é suave, meu fado é leve. Que Deus assim te abençoe. Vamos nos colocar de pé. Deus abençoe vocês através da internet. Eu vou orar pelos pedidos de oração. E também Deus abençoe a irmã Adriana, que está completando mais um ano de vida. Sábado nós estaremos em Santa Maria do Herval. E para essa confraternização com os irmãos. E vamos também orar aí em Santa Maria, né? Mas nós vamos orar hoje aqui pelo aniversário da irmã Adriana, né? Que Deus abençoe também, irmã Elci, irmão Eliseu,
aí em Novo Hamburgo. São muita gente nos acompanhando aqui. Daqui uns dias vai ser difícil ler o nome de todo mundo, né? Jaque Peixoto, João Marcos, pastor Gedielso, família, Deus abençoe, meu abraço, pastor. Ednei Leme da Silva, Rio Negrinho, Santa Catarina, Ismaí Rosa, Santa Maria do Eval, Cláudia Fecadori Alves, Filomena Moura, Cris Inei Ferreira em Caxias do Sul, Flávia Denise Borim em Campinas, São Paulo, Joadir Oliveira, do Espírito Santo, Elci, Liseu Cavaleiro Rodrigues em Novo Hamburgo, Ronaldo Silva Lima e família, conectado em Ulianópolis, Pará, Dalva Oliveira, Oséia Kister, Graça Amorim, Adriana Iagenô, Mário Dias, conectado, Mário e Sueli, conectado em Lisboa, Portugal, Cláudia Pauti, Maria Abreu, Gease Kister, Leila Ferracini, Hermes Almeida Brana, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, José Próximo, Rio Claro. Deus abençoe, irmão José, irmão Daniel, aí em Rio Claro, São Paulo. Joel Dias em Sapucaia e família, Sueli Petri e Ricardo, ali em Lajeado. Juliana Porto Chave, Vila Elza, Viamão, Carlos Borges, Noeval, Marco Lemes da Silva, Eliezer Oliveira Lima, Atef Henrique, Dália Tiago Dias, Fernando Sá, Eliés da Silva, Eleni da Silva, Elodi Borba, Nedina Cândido de Sá, em Panorama, São Paulo, Inês Frusclauso, em São Leopoldo, Cristiano, em Benevides, no Pará, Kleb Schneider, em São Paulo, São José dos Campos, né? E Antônia Pereira, em Bagé, Valdemir Fonseca, Rosani Rosa, Francisco Lemes Campo e Antônia Viana. Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar pelos pedidos de oração, que são muitos. Vamos curvar nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Pai Celestial, abençoa a irmã Adriana, dela muitos anos de vida, Senhor. Juntamente com o seu esposo, sua filha, seu filho, abençoa a nossa irmã. Dela saúde, dele força e ajuda ela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, a irmã Inês, Senhor, ela está pedindo aqui oração por Vinícius, que está hospitalizado, foi entubado com problema no fígado e pulmão. Ó Senhor Deus, ajuda o Vinícius, dê a ele a vida de volta. Senhor, também o irmão Cláudio ali de Santa Maria do Eval. Pai, abençoa ele, Pai. Ele precisa receber o seu salário. Está, Senhor Deus, encostado todo esse tempo. E, Senhor, que ele ache graça diante do juiz no qual ele vai fazer essa perícia. E que ele receba a tua bênção. Senhor, irmão Levi e a sua esposa, abençoa eles. Irmão Agenor e a irmã Adriana. Irmão Ismaí Rosa e a sua família. Irmã Valdecira, Jonas, Stefana, Mário, Sueli, seu João Walter e a dona Altair da Silveira. O Senhor conhece a necessidade dos teus filhos, ó Pai. Eu coloco eles diante de ti. Dê a bênção e a vitória para o irmão Josué, a Gisele e o Felipe. Dê a vitória para o Joel, a Letícia, a Larissa, a Rutiele, o Igor e a Isadora. Dê força, graça e saúde para o irmão Moacir, o Leandro e a Josiane, a Gabriela e a Helena, Pai. Guarda e proteja. O Giovanni e a Dete, dê saúde para eles, ó Pai. Fernando e a Bruna, ajuda eles. Una eles a cada dia e os abençoa. Pai, abençoa teus filhos e filhas aqui no tabernáculo, através da internet. Senhor, abençoa. E se há alguém que está nos acompanhando neste momento, coloque a sua mão um sobre o outro e ore e receba a cura e a libertação. Foi o que Jesus disse: se colocar as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe. Até domingo. Domingo às 4:30 da tarde estaremos juntos aqui mais uma vez.
Deus os abençoe. Pode sair na ordem da igreja.